Boa noite, muito bons fluidos, boas vibrações para todos. Começando com o livro Deus Sempre, de Emmanuel, Defesa. Se a provação lhe busca, não desanime, siga. O dever a cumprir é refúgio a guardá-lo. No calor do serviço, a sombra se desfaz. O buril contra a pedra é a força que a promove. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofra com paciência, Deus lhe oferta o melhor. Desculpa. Olha, às vezes eu tropeço aí nas palavras porque eu passo da segunda para a terceira pessoa para ficar mais claro, mais fácil de entender, né? Que a gente não usa o tu, mas os espíritos parece que gostam dessa forma de falar. E lembrando que todas essas mensagens, ou parte delas, eu publico depois no Facebook e no Telegram. Para quem quiser entrar no Telegram, é só dar um alôzinho que eu incluo, tá? Então, vamos para o livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo das penas terrestres e estamos no item decepções, ingratidão e afeições destruídas. E é a pergunta 938. As decepções oriundas da ingratidão não seriam um meio de endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como se diz, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E o Kardec ainda faz mais uma pergunta. Mas isso não impede que seu coração fique magoado? Ora, daí não poderia lhe nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se ele preferir a felicidade do egoísta. Que triste felicidade essa! Saiba que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há que lamentar por tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastime os que usam para consigo de um procedimento que não tenha merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não se aflijam, porém, com isso, será o meio de se colocar acima deles. E Kardec faz uma última nota aqui. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá a ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. É claro, né? Porque o egoísta ele só pensa em si mesmo, ele quer ser amado, mas ele não quer amar. Por isso que ele acaba sendo ingrato, tendo uma porção de outros probleminhas aí que ele vai ter que enfrentar mais tarde. Vamos então para o céu e o inferno. Nós estamos lendo aquelas mensagens dadas por espíritos desencarnados
falando sobre as suas expiações. O capítulo se chama Expiações Terrestres. E essa é de Adelaide Marguerite Gosse. Era uma humilde e pobre criada de Harfleur, Normandia. Aos 11 anos, ela entrou para o serviço de uns horticultores ricos da sua terra. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças supervenientes, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a se dedicar a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos. Mourejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços aos do marido, para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar sua patroa. Cerca de meio século durou essa abnegação sublime. A Sociedade de Emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, porque lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A esse testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo a não lhe ferir a suscetibilidade. Este anjo de bondade foi arrebatado da terra, instantânea e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Ela é evocada assim na Sociedade de Paris, em 27 de dezembro de 1861. E eles pedem ao Deus Onipotente, rogamos nos permita a comunicação do espírito Marguerite Gosse. Perguntam: felizes nos consideramos em poder testemunhar a nossa admiração pela sua conduta na terra e esperamos que tanta abnegação tenha recebido sua recompensa. Ela responde: sim, Deus foi bom e misericordioso para com sua serva. Tudo quanto fiz e louvável lhe parece, era natural. Eles perguntam então: poderia nos dizer, para a nossa edificação, qual a causa da humildade da sua condição terrena? Em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso, me preparei durante longo tempo e Deus manteve-me a coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propusera. Já tornaste a ver os antigos patrões? Diga-nos qual a sua posição diante deles e se ainda lhes considera subalterna deles. Eu os vi, pois quando cheguei a esse mundo já aqui estavam. Humildemente lhes confesso que me consideram como lhe sendo superior. Tinha qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Obrigatório nenhum, visto que em qualquer parte conseguiria meu objetivo. Eu os escolhi, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Que futuro julga que lhe aguarda? Espero a reencarnação em um mundo onde não se conheçam dores. Talvez me julguem muito presunçosa, porém eu lhes falo com a vivacidade própria do meu caráter.
Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Agradecemos por sua presença, não duvidamos que Deus lhe acumule de benefícios. Obrigada. Assim, Deus lhes abençoe a todos para que possam, quando desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim foram concedidas. Uma mensagem de felicidade, né? De um espírito bem situado na vida espiritual. Vamos encerrar, então, com a poesia de Roberto Correia, no livro Orvalhos de Vida. De vida não, de luz. Orvalhos de Luz, psicografado por Chico Xavier. Chama-se Letreiros da Morte. A terra, escola bendita, o sofrimento, lição, o corpo, a prisão da vida, a morte, libertação. Procura o bem, faze o bem, não percas tempos nem vez, que a gente leva da vida somente a vida que fez. Para quem cumpre o dever, por mais que o dever enfade, a morte é a cadeia aberta no dia da liberdade.